E aí, beleza? Cassie caminha em direção a uma loja com um rifle. Ela entra no mercado vazio e destruído e pega tudo o que consegue quando ouve alguém pedir ajuda. Então vai para os fundos para checar. Ao entrar na sala, um homem aponta uma arma para ela. Ambos querem que o outro largue e ele faz isso primeiro. Depois pede que ela faça o mesmo. Ela manda que ele mova a outra mão, escondida debaixo da jaqueta, mas ele diz que está ferido. Quando ele move, Cassie vê algo e, achando que pode ser uma arma, atira nele. No entanto, era apenas um crucifixo. Em um flashback, Cassie está em uma festa com suas amigas, conversando sobre sua paixão. Quando sai de lá, ela vê Ben, justamente de quem ela falava, e eles têm uma breve conversa. Cassie chega em casa e fala com seu pai, Oliver, e dá boa noite ao seu irmão, Sam. No dia seguinte, ela tem treino de futebol. Sua amiga quer mostrar algo estranho no telefone, mas elas são interrompidas pelo professor. De repente, Cassie percebe que todos os outros estão em seus telefones porque algo importante está acontecendo. Mais tarde, a família dela assiste a reportagem sobre um OVNI misterioso. Sam corre para fora de casa e os outros o seguem, apenas para serem surpreendidos pela imagem do OVNI no céu acima deles. Durante os primeiros 10 dias, os alienígenas não fizeram nenhuma tentativa de comunicação. Pessoas do bairro de Cassie começam a se mudar, o que é perceptível no dia seguinte em sua escola. De repente, todos os tipos de dispositivos param de funcionar. Os jovens na sala ouvem um estrondo do lado de fora e veem um engavetamento na estrada em frente à escola. Um avião também é visto caindo do céu, colidindo ali perto e destruindo alguns dos carros. Essa foi uma reação ao pulso eletromagnético que os alienígenas haviam ativado. A primeira onda com o objetivo de acabar com toda a energia. Mais tarde, o pai de Cassie a busca na escola. Ela olha para Ben e pensa que será a última vez que o verá. Avançando algum tempo, Cassie e Sam estão pegando água quando a segunda onda atinge como um terremoto. Eles fogem das árvores caindo quando uma onda gigante aparece atrás deles. Cassie consegue um local seguro, subindo com Sam em uma árvore próxima. Eles foram os sortudos, diferentemente das cidades próximas ao oceano. Tsunamis atingiram todas as cidades costeiras de cada ilha, destruindo-as completamente. Após a segunda onda, a terceira foi uma gripe aviária modificada que os alienígenas enviaram ao planeta, dizimando a população humana. Cassie chega à sua escola, que foi transformada em uma instalação médica adicional. Ela vê sua amiga lá e vai cumprimentá-la, mas a mãe de Cassie aparece e diz a ela que a amiga está em quarentena. Ela coloca uma máscara nela e a manda ir para casa. Mais tarde, Cassie e o resto de sua família realizam o funeral de sua mãe, que morreu de gripe. Depois de algum tempo, ela está empacotando coisas essenciais e se preparando para partir. Ela amarra os sapatos de Sam, enquanto o pai deles empacota as últimas coisas de que precisarão. Os três saem de casa e começam a caminhada em direção a um acampamento de refugiados. Eles chegam lá antes do anoitecer e são recebidos por um dos líderes. Naquela noite, Oliver afasta Cassie dos outros e mostra uma arma. Ele explica como ela deve usá-la e quando, e que ela tem que mantê-la sempre consigo e escondê-la dos outros. Cassie a pega, dizendo que achava que eles estavam seguros ali, mas Oliver diz que nada mais é seguro. Algum tempo depois, todos ouvem um barulho estranho e veem uma nuvem de poeira se aproximando do acampamento. De repente, tanques do exército saem da nuvem e estacionam no centro do local, junto com ônibus escolares. O coronel Vosch anuncia que ele e seus homens são de uma base do exército e estão ali para ajudá-los. Os oficiais então separam os adultos dos jovens. Os adultos vão para o refeitório para uma reunião de instruções e os menores entram nos ônibus. Oliver recebe a mesma informação, enquanto ele e seus filhos se movem juntos em direção ao ônibus. Vosch interrompe a discussão dele com um oficial e diz os motivos da separação. Ele explica que o acampamento está em perigo e, como eles têm transporte limitado, o exército decidiu priorizar o retorno dos menores à segurança. Oliver decide ouvir o coronel e faz Cassie e Sam embarcarem. Ele diz a ela para cuidar do irmão e garante que chegará à base em breve também. Uma vez que estão lá dentro, Sam percebe que esqueceu o seu ursinho de pelúcia e, como Cassie não consegue persuadi-lo a ir embora sem ele, ela vai buscá-lo, fazendo com que ele fique no ônibus. Cassie entra nos dormitórios, mas assim que encontra o urso, ela ouve os ônibus partirem.
Ela corre em direção a eles, embora nunca consiga alcançar o ônibus em movimento. Enquanto isso, Vosh informa os adultos que o exército acredita que a quarta onda começou. Os alienígenas desceram de suas naves e estão se movendo entre as pessoas, possuindo a habilidade de habitar hospedeiros humanos e controlar suas ações. As pessoas do acampamento ficam abaladas e Vosh diz que, embora eles possam detectar os alienígenas nos menores, eles ainda não conseguem detectá-los nos adultos. Todos perguntam sobre os seus filhos, mas o coronel diz que eles serão mantidos em uma instalação diferente deles, porque não há como diferenciar humanos de alienígenas. Cassie aparece do lado de fora do refeitório, mas Oliver faz sinal para que ela não entre e se esconda. De repente, um homem hostiliza os homens do exército, pedindo para ser solto, e todos começam a atirar. Cassie foge para a floresta. Um pouco depois, os soldados deixam o refeitório sem nenhum civil. Cassie volta e pega o ursinho de pelúcia de Sam. Ela caminha para dentro do refeitório e encontra Oliver morto entre os outros. Antes de sair, Cassie pega um rifle e foge para a floresta novamente. Mais tarde, os jovens chegam à base. Ao saírem dos ônibus, eles recebem números e ouvem que devem esperar. O primeiro número chamado é o de Ben. Ele é levado para dentro das instalações. O médico do exército o examina enquanto a sargento Resnick o questiona. Ele diz que sua família morreu nas ondas anteriores e Resnick diz que ele tem sorte porque pode vingar as mortes deles. Como o resto dos menores, ele ajudará na luta contra os alienígenas. Ela injeta um rastreador no pescoço dele e Ben pergunta como eles podem lutar contra os alienígenas se não sabem o que são. Resnick o leva a outra sala para demonstrar como eles são capazes de detectá-los. Ela mostra um garoto ligado a fios e em seguida dá um visor especial para ver o alienígena. É um parasita que infecta os humanos e os controla. Nenhum método de extração funciona, então a única maneira de matar o parasita é matar o hospedeiro. Ela entrega um interruptor para matar o garoto. Ben hesita, mas acaba fazendo isso. Então Resnick dá as boas-vindas à luta. Ao mesmo tempo, Cassie está sobrevivendo por conta própria. Ela se esconde na floresta e pensa que não pode confiar em ninguém. Seu principal objetivo é chegar à base e encontrar seu irmãozinho. Após uma longa jornada, ela fica sem água quando vê a loja abandonada. Naquela noite, Cassie adormece com o urso de seu irmão. No dia seguinte, ela chega a uma rodovia cheia de carros abandonados. Ela encontra cadáveres espalhados entre os veículos e percebe que eles foram mortos recentemente. Cassie vê um drone alienígena e é imediatamente baleada na coxa. Ela se esconde debaixo de um caminhão por um momento, mas se lembra de seu irmão e decide sair da situação atirando. Infelizmente, ela desmaia. Enquanto isso, Vosh prepara os jovens para a batalha que se aproxima com os alienígenas. Ele diz que eles estão planejando um ataque final, uma quinta onda. Se tiverem sucesso nessa onda, a humanidade será aniquilada. Os menores são ensinados a serem soldados, como lutar, defender e matar, com Vosh em seus ouvidos proclamando-os como a esperança final da humanidade. Vosh pergunta se eles podem fazer o que ele pede, e todos eles, exceto Ben e Sam, confirmam que sim. Cassie acorda em uma cama com sua ferida tratada e ligada a um soro. De repente, alguém sobe as escadas e quando entra, ela finge estar dormindo. No dia seguinte, ela tira a agulha do soro, vai até a sua mochila para encontrar a sua arma, mas cai porque o ferimento ainda é recente. Ela ouve o homem vindo e volta para a cama. Quando ele entra, ele diz a ela que sabe que ela está acordada. Ele se apresenta como Evan. Cassie pergunta onde ela está e ele conta como a encontrou e a levou para lá. Ela pede a arma dela, mas ele diz que não viu nenhuma onde a encontrou. De repente, Evan percebe que Cassie pode ter rompido os pontos e quando confirma sua suspeita, ele a pega no colo e a leva ao banheiro para consertá-la novamente. Enquanto desinfeta a ferida dela, Evan diz que ela esteve lá por uma semana. Então Cassie pergunta o quão longe eles estão da base e ele conta. Mais tarde, ele pergunta por que ela perguntou sobre a base e Cassie fala sobre Sam. Evan diz que queria ajudá-la
dela porque não conseguiu salvar a sua família e precisava se sentir mais humano. Na base, os jovens estão jogando pôquer, já acomodados em seus novos papéis. Eles falam sobre a nova recruta se juntando ao esquadrão quando Resnick a traz e a apresenta como Ringer. Então mostra a ela o seu beliche. Assim que Ringer coloca suas coisas no chão, ela vai até Ben e pergunta se ele é o líder do esquadrão. A garota quer afirmar o seu domínio sobre ele e todos os outros, então ela os hostiliza, menosprezando-os como esquadrão e os ameaçando. Ringer pergunta a Ben se ele joga xadrez, quando um dos outros garotos diz que eles não jogam, mas que podem jogar strip poker. Ela dá um soco na garganta dele e diz que não permitirá comentários humilhantes e machistas. Tiakup gosta da atitude dela. Enquanto isso, Cassie está planejando a sua rota para a base, ainda hospedada com Evan. Enquanto ele está no quintal, ela vai até o quarto dele e encontra um compartimento secreto. Cassie encontra a sua arma escondida lá. Ela a pega, arruma as coisas com pressa e sai mancando da casa. No quintal, ela aciona uma armadilha e Evan a pega, a desarma e a puxa para baixo, dizendo para ficar quieta. Uma nave alienígena voa sobre eles e um caçador os procura na floresta. Quando voltam para casa, Evan diz que não contou sobre a arma porque tinha medo de que ela fosse uma alienígena. Cassie fica sem palavras, já que ele também tem razão em desconfiar. Evan diz que o caçador é um alienígena e que ele rastreia pessoas junto com os drones alienígenas. Eles conversam sobre ela ir para a base buscar seu irmão. Mas Evan diz que ele já pode estar morto. Cassie não concorda e diz que vai buscá-lo. Então, ele a segue até o quarto e diz que irá com ela. Ele a levará até lá, mesmo que não possa prometer o que eles encontrarão na base. Nesse meio tempo, Ben se aproxima de Ringer. Ela diz que, diferente dele, ela teve que cuidar de si mesma mesmo antes de os alienígenas chegarem. Então, ela estava pronta para o fim do mundo. Ringer estava indo muito bem antes de a arrastarem para o ônibus escolar. Ben a corrige dizendo que eles foram resgatados. Ela diz que eles foram convocados. Os dois são parceiros de treino e Ben diz que se conseguir derrubá-la, ela o ensinará. E ao resto do esquadrão como atirar. Ela concorda e o derruba facilmente. Infelizmente, ela fica um pouco arrogante, então ele a derruba em seguida. Cassie e Evan estão a caminho da base. Ela pede que ele a ensine a desarmar alguém da maneira que ele a desarmou. Evan a trata com condescendência e ela o confronta, dizendo que não está tentando ser durona, mas que prometeu ao seu irmão que o salvaria. Então Evan decide mostrar a ela como fazer. Primeiro, ele demonstra nela e depois a deixa tentar algumas vezes e também a ensina a subjugar seu agressor. Ela agradece e eles continuam a sua jornada para a base. Lá, Ringer está ensinando o seu esquadrão a atirar. Ela dá algumas dicas e manda tentarem de novo. Resnick se junta a eles e diz a Ben que o coronel quer vê-lo. O garoto a segue até uma sala de guerra. Vosh o chama e o informa sobre vários ataques simultâneos em diferentes cidades. A quinta onda da invasão começou. Ele mostra a ele uma versão melhorada e móvel do visor que eles usaram na ala médica antes, com a qual eles podem ver os alienígenas na frente de batalha. Vosh diz a ele que eles precisam testar os visores em campo, e ele enviará o esquadrão de Ben como um de 4 para fazer isso no dia seguinte. Ele diz para ele trazer seu esquadrão de volta inteiro. Na floresta, Cassie acorda sozinha na barraca. Ela procura por Evan e o encontra tomando banho no rio. Ele percebe que ela o observa e ela foge. Quando ele volta ao acampamento e encontra Cassie olhando as suas fotos, pergunta sobre o seu melhor amigo e reconhece Ben em uma foto pela descrição no diário dela. Cassie fica com vergonha porque ele o leu. Evan então vê uma foto de Sam e diz a ela que mal pode esperar para conhecê-lo. Eles arrumam as coisas e deixam o acampamento. Depois seguem os trilhos do trem até o anoitecer, quando encontram abrigo. Na mesma noite, Ben e Sam não conseguem dormir e eles conversam. O garoto começa a cantar do jeito que Cassie cantava para ele antes que tudo acontecesse. Ben canta com ele, irritando o resto do esquadrão, exceto Ringer. Enquanto isso, Evan ajuda Cassie a refazer o curativo da sua ferida. Ela o beija e o agradece. Bem cedo naquela manhã, o esquadrão está entrando num helicóptero para chegar ao local de teste. Ringer pergunta a Ben onde Sam está
matar e ele diz que ele teve intoxicação alimentar, mas na verdade ele amarrou o garotinho no banheiro para que ele ficasse a salvo na base. Ele também deixou o seu medalhão com Sam. O esquadrão chega ao local e uma oficial pergunta a Ben qual é a missão deles. Ele diz que eles devem se infiltrar no ninho do inimigo e exterminá-los. Ela os lembra que os visores acendem em verde para os alienígenas e que quando terminarem devem sinalizar para a extração. O helicóptero os deixa e vai embora enquanto eles entram em território inimigo. Ben lidera seu esquadrão de crianças quando um deles vê 2 alienígenas bem em frente. Antes que o esquadrão possa engajar em combate, eles começam a atirar contra eles. Eles se escondem num beco e Ben diz para correrem e se abrigarem em um ônibus. Ele e Ringer são os últimos a entrar. Então Ben fecha as portas. Eles recebem mais fogo inimigo e um deles é baleado. Ringer percebe que não podem ficar lá e serve de distração para o inimigo até que o resto consiga chegar a outro beco. Ben diz aos outros para se prepararem para correr ao seu sinal. Ringer grita para eles correrem e enquanto o fazem, o ônibus que ela armou com explosivos explode atrás deles. O esquadrão entra em um shopping abandonado e quando limpam a área, eles se acomodam. Ringer se junta a eles e imediatamente expressa sua suspeita de que algo não está certo com os alienígenas. Ela se pergunta como eles podem causar terremotos e, no entanto, ter medo de um exército de crianças. Ela decide fugir do exército, então remove o seu rastreador. No momento em que ela faz isso, os outros a leem como uma alienígena em seus visores e entram em pânico. Eles não sabem o que fazer até que Ben percebe o que está acontecendo. Ele remove o seu rastreador e os outros o veem como um alienígena também. Ben diz que não é um alienígena e nem as pessoas que estavam atirando contra eles antes. Resnick e Vosh mentiram para eles. Ele diz que verde na verdade significa humano e que os visores e os rastreadores eram falsos. O teste real era sobre eles para ver como eles reagiriam à situação. Quando os outros questionam a sua lógica, ele explica que o exército é, na verdade, formado pelos alienígenas manipulando crianças para fazerem seu trabalho sujo e eliminarem o resto dos sobreviventes. Ben diz a eles que eles não estão lutando contra a quinta onda, mas sim que eles são a quinta onda. Tia Cup pergunta o que eles devem fazer e ele manda todos tirarem os seus rastreadores. Ben será o único a voltar para a base para salvar Sam. Ele diz a Ringer para atirar nele para que pareça real. Ao mesmo tempo, caçadores encontram Evan e Cassie. Ele sai do caminhão e um deles diz que ele está fora de seu setor de drone e então atira contra ele. Cassie acorda e encontra Evan lutando com os 2 homens e ele manda que ela corra. Antes de fazer isso, ela pega a arma e está procurando munição quando vê algo estranho e então Evan caindo ao lado do caminhão. Um dos homens vai atrás dela e ela consegue escapar até que ele a agarra fora do caminhão. Cassie dispara a arma, mas Evan vem em seu socorro. Ele luta com o homem com uma força incrível e acaba o matando no final. Cassie percebe que algo está errado, então o ameaça com a sua arma. Evan diz que ele é tanto humano quanto alienígena, um agente adormecido criado muito antes do início da invasão. Quando a nave chegou em órbita, a parte alienígena dele acordou. Cassie pergunta se ele matou a sua família, mas Evan diz que foi a doença. Ele conta que ao contrário de sua espécie, que não acredita no amor, quando a viu, ele se apaixonou por ela e recuperou seu lado humano. Evan estava rastreando Cassie antes e quando outro caçador atirou nela, ele o matou para salvá-la. Agora, ele é um crente firme no amor por causa dela. Cassie se prepara para atirar nele quando ele conta a verdade sobre o exército. Ela sai andando e Evan diz que ela não deveria estar armada quando chegar lá, porque eles a matarão. Cassie diz que se ele a seguir, ela o matará. Enquanto isso, Ben chega a um helicóptero e volta para a base. Mais tarde, ela finge cair na frente de um ônibus escolar e eles a recolhem. O número dela é chamado e ela recebe o mesmo tratamento na base por Resnick. Enquanto ela mostra a Cassie o alienígena, Cassie a atinge na cabeça. Elas lutam por um tempo, mas Cassie a mata e remove o rastreador. Ela pega as roupas dela e percorre a base procurando por seu irmão. Ben está em uma reunião com o Coronel Vosh, mas ele sabe o que o garoto está tramando. Ele pergunta a ele o que ele sabe e Ben diz que sabe o que eles são. Depois percebe que eles
eles o matarão. Bosch diz que os humanos não fizeram nada para merecer o que aconteceu com eles, além de ocuparem o espaço de que eles precisavam. De repente, um oficial entra e diz que Resnick foi morta, assim como 3 guardas no portão oeste. Uma explosão é ouvida de dentro da base. Bosch ordena que o exército infantil seja mobilizado e que seus oficiais descubram quem os está atacando. Ben luta e mata o soldado que o detinha e arranca seu rastreador. Ao mesmo tempo, Cassie está correndo pelos corredores enquanto outra explosão atinge o local. Bosch ordena que drones sejam implantados no local para que eles possam ver quem os está atacando. Cassie esbarra em Ben e o desarma, mas eles se reconhecem e ela diz que está procurando por Sam. Ben conta que o exército são os alienígenas e que eles estão mandando o irmão dela para a batalha. Ele diz que eles precisam chegar até ele rápido ou ela não o verá novamente. Cassie confia nele e eles vão encontrá-lo juntos. 2 soldados os param quando Evan aparece e os incapacita. Evan diz que plantou as bombas e assim que o último dos aviões com as crianças partir, ele derrubará a base para sempre. Ele pede desculpas por ter mentido para Cassie e diz que escolheu seu lado humano por causa dela. Ben e Cassie correm para encontrar Sam antes que Evan exploda a base. Eles chegam às linhas de transporte apenas para descobrir que todas as crianças estão lá. Ambos se movem entre as linhas para localizar Sam, quando Cassie finalmente o vê e chega até ele. Ben mostra uma porta de fuga e uma vez que se reúnem, Cassie entrega o ursinho de pelúcia. Ben tira o seu rastreador e eles fogem de lá. Enquanto isso, Bosch está evacuando a base. Ele vê Ben e os outros correndo, entra no helicóptero e vai atrás deles, mas não consegue matá-los antes que a base exploda. De repente, Ringer e o resto do esquadrão de Ben aparecem num caminhão do exército e o salvam. Cassie assiste à explosão da base e pensa em Evan. Mais tarde, o esquadrão se estabeleceu em algum lugar, descansando e comendo. Ben fala com Cassie e pergunta a ela o que eles devem fazer. Ela diz que eles precisam salvar as outras crianças, mas ela ainda não sabe como. Ben diz que eles devem se preocupar com isso no dia seguinte. Eles se juntam aos outros do esquadrão e esperam por um amanhã melhor. Terminando assim, A Quinta Onda, filme de ficção científica e aventura de 2016. E eu espero você no próximo vídeo.